na verdade, a gente só vai fazer uma revisão do que foi passado para vocês. Qualquer coisa, como o professor falou no final, quiserem deixar alguma sugestão ou se tiverem alguma dúvida, pode passar para nós. Então tá, então vamos dar sequência, então. Então, a primeira aula que a gente teve ali, que a gente vai revisar hoje, sobre as línguas, eu acredito que é uma aula importante, porque as línguas na Europa são muito dialogadas no mundo inteiro, né? Principalmente, nós vamos ver aqui durante a aula o inglês, né? O inglês é uma língua que controla, né? Que domina praticamente em todo o mundo, né? Então, na aula ali, a gente tinha, no início dela, um mapa que dividia todas as línguas de cada país, né? E aí, depois, tinha um texto que iniciava ali, que era sobre um continente e muitos idiomas. Esse texto, ele está no livro de vocês também, se alguém quiser copiar, se alguém quiser reler, ele está na página 83 do livro. E o que dizia esse texto, então? Então, esse texto nos passa que, né, existem 23 línguas oficiais reconhecidas na Europa, né? Também, além dessas, tem outras menores, tem línguas faladas por imigrantes, né? Dentro desse conjunto, então, tem as línguas alemãs, mais ao norte, né? As línguas germânicas, e também é falado o grego, o italiano, o francês, né? Várias línguas que são faladas lá na Europa. Aí a gente fez as questões. A primeira questão que a gente fez para vocês aí, ela pedia, então, era de acordo com o texto, quantas línguas oficiais reconhecidas existem dentro da União Europeia. Então, de acordo com o texto, né, são 23 línguas reconhecidas, né? A questão 2, ela pedia, então, quais as línguas comuns aos habitantes do norte da Europa. Então, lá no norte, né, região mais ao norte da Europa, é o sueco, o norueguês, o alemão, o inglês, o holandês e o islandês. Essas são lá mais do norte. A questão número 3, ela pedia quais as línguas comuns aos habitantes próximos ao Mediterrâneo. Então, mais próximo ao mar Mediterrâneo, são as latinas, né? E aí podemos lembrar do espanhol, do português, o catalão, o galego, o italiano e francês, né? E a última questão dessa aula era quais os povos do grupo mediterrâneo que não usam a língua. Então, não usam a língua latina, que daí é o povo grego, né? O povo grego não usa a latina, eles têm uma língua mais própria. Depois das questões, tinha uma curiosidade ali que pedia para colocar as 10 línguas mais faladas no mundo, né? Aí vai entrar, né? Mandarim, o espanhol, o inglês, o árabe. Essa era mais uma curiosidade mesmo para vocês terem ali as 10. As 10 que mais é falado. Quanto à Europa, então, a gente tem as 4 mais faladas lá. Não sei se, por incrível que pareça, mas a primeira não é o inglês, e sim é o russo. A língua mais falada na Europa é o russo, porque é de acordo com a população, né? A Rússia tem 144 milhões de habitantes, então, praticamente, aí toda a população russa fala a língua local, a língua russa. Então, ela é a mais falada no continente europeu. Depois da russa, então, a segunda mais falada é o alemão, que além da Alemanha, ele é falado na Áustria, também como língua oficial, e ela é uma língua cooficial na Suíça, na Bélgica e no Luxemburgo. Cooficial quer dizer assim, que existe mais de uma oficial. Então, além do alemão, né, eles têm outra oficial nesses 3 países. A terceira, então, mais falada na Europa, então, é o francês, falado por em torno de 80 milhões de habitantes, né, que é a língua oficial da França,
e também é o cooficial da Bélgica, Suíça e Luxemburgo. Então, também são duas línguas oficiais no país. E em quarto lugar, então, que aparece o inglês, né? Lá na Europa, ele tem 70 milhões, né, de falantes da língua inglesa. Mas no mundo inteiro, a gente sabe que o inglês está sendo essencial hoje em dia, né? E é falado em torno de 400 milhões de pessoas, né, que falam inglês. Lá na Europa, é a língua oficial do Reino Unido e da Irlanda, né? Mas, assim, no geral, na Europa, se você for analisar, a maioria do pessoal lá fala o inglês. Praticamente a metade das pessoas entre 15 e 35 anos são fluentes no inglês. A gente percebe, né, de uns anos para cá, o aumento pela procura também nos cursos de inglês, né? E tanto que é a língua praticamente que está sendo mais falada, né, por todos, né? E é fácil para negociar também para outras questões. Então, eu trouxe para vocês aqui bem rapidinho a importância da língua inglesa nos dias atuais, né? Então, de acordo, por causa da globalização, né, ela se tornou fundamental. O inglês é uma língua internacional, a língua dos estudos, das viagens, dos negócios, a língua da comunicação como todo mundo, né? Todos os dias convivemos com uma série de palavras em inglês. Daí percebemos a importância e a influência que exerce sobre nossa cultura. Note quantas palavras em inglês usamos todos os dias, no cotidiano, né? No mercado de trabalho, vocês que estão aí prestes a, talvez, um vestibular, né? Ou entraram no mercado de trabalho, então o inglês virou um atributo essencial para a conquista da maioria das vagas do nível universitário. As pesquisas salariais revelam que o salário das pessoas que têm uma segunda língua, no caso nosso, poderia ser o inglês, ele aumenta em torno de 30%, né? O salário das pessoas, né? Em média. Então, nessa parte também ele é importante, né? Com a globalização, muitos brasileiros têm ido ao exterior para estudos, negócios e férias. Da mesma forma, os estrangeiros também vêm para cá. Nestas horas, qual a língua mais comum que utilizamos? É o inglês, né? O inglês é hoje a língua mais fácil de comunicação no mundo, né? Então, portanto, atualmente, ter a influência nessa língua é um diferencial bastante competitivo para conseguir postos mais altos. Devido ao Mercosul também, a gente tem que lembrar do espanhol, né? Que está também expandindo bastante a língua espanhola, né? Mas ainda o inglês, né, é o que lidera. Na Europa, lá o pessoal já tem um projeto na União Europeia que se chama multilinguismo. O que é o multilinguismo? Então, ele é um objetivo que é assim, todos os cidadãos se comunicam em mais de duas línguas, né? Além da sua língua materna. Para quê? Para que ter, além da sua língua, mais duas? Né? Isso aí, então, ajuda mais as pessoas a estudar e a trabalhar no estrangeiro. Melhora a compreensão entre as pessoas de culturas diferentes. Permite um comércio eficaz em toda a Europa. E fomenta a indústria das línguas, né? Tradução, interpretação, aulas de inglês, aulas de outras línguas, né? Então, precisa professor, precisa escolas, né? Então, gera também, né, ajuda na economia. A aula de línguas, mais ou menos, eu acho que quanto a resumo, é isso, né? Então, eu acredito que, se vocês tiverem alguma dúvida a mais, vocês podem procurar, né? Podem passar para nós aí. Mas, bem resumido, assim, bem básico, de acordo com a aula que a gente passou, é isso aí. Né? Bem resumido mesmo. Não sei se ficou alguma dúvida, vocês podem enviar para nós pelo chat e a gente tenta ajudar vocês. Tá bom? Então, a gente passa para outra aula, que aí a outra aula, então, falava
de outro tema importante, que talvez polêmico também, né, que é a religião na Europa, né? Então, a religião lá na Europa, vocês receberam um texto, ali dizia, né, que a maior religião na Europa é o cristianismo, né? E aí, mas lá tem o islamismo, hinduísmo, budismo, judaísmo, né, várias religiões. Ao lado dessa questão aí, vocês tinham, então, é como um gráfico, né? Que ali ele dizia que o catolicismo lidera ainda, né? Então, a Igreja Católica lidera lá na Europa com 44,5%. A religião ortodoxa, então, ela está com 10%, e a religião protestante com 9,9%. Outros cristãos, que seriam outras, né, religiões, é 5%, mas que chama atenção bastante, né, sem religião, 26% já. Então, cresceu bastante esse número, né, nos últimos tempos. Os países europeus têm visto, né, esse declínio na porcentagem de pessoas que frequentam a igreja e o número de pessoas que professam crença num Deus. Está diminuindo, né, bastante lá na Europa, né? Então, em média, né, 52% dos cidadãos dos Estados membros da União Europeia acreditam em um Deus. 27% que existe algum tipo de espírito ou força vital. E 18% não acreditam em qualquer tipo de espírito, Deus ou força vital. Aí tinha um gráfico, né, que vocês viram ali no final do gráfico. Ele dizia assim, observe o gráfico e após responda as questões. Ali vocês viram que as maiores crenças em Deus estavam na Turquia e em Malta, né, com 95%, Chipre e Romênia com 90%, e a Grécia e Portugal 81%. Esses são os países que mais têm crença em Deus, ainda lá na Europa. Crença em um espírito, aí a Estônia vem em primeiro, né, 54%, aí República Tcheca, Suécia, Dinamarca e Noruega. São os subsequentes. E que nenhuma crença, então quem lidera que não tem nenhuma crença é a França, né, em torno aí de 33%, e a República Tcheca, 30%. Aí tinha as questões, então, que nós passamos para vocês, que aí pedia qual o país com maior aceitação em uma crença num Deus e qual a porcentagem. Então, eu acabei de ler ali, com 95%, era a Turquia e Malta. Né? Esses dois países, então, com 95% de aceitação em um Deus. Depois, a questão número 2, ela pedia qual o país com maior aceitação em um espírito, Deus ou força vital, e qual a porcentagem. Então, aí também eu já respondi a Estônia, 54%. Questão número 3, qual o país com mais aceitação em nenhuma crença ou nenhum espírito, Deus ou força vital, e qual a porcentagem? Aqui, conforme o gráfico, né, a gente tem que olhar o gráfico, é 33%. Esse é o certo que estava lá no gráfico. Agora, se você somar, né, por exemplo, aí a última questão, ela pedia assim, qual o país que se encontra com a aceitação mais proporcional dividida? E qual a porcentagem? Então, é a França, né? 34% acreditam em um Deus, 27% em um espírito. E conforme o gráfico, 33% em nenhuma crença. Né? Então, a gente tem que seguir o gráfico aí. Mas, se você somar o 34% que acreditam em Deus e mais 27% em um espírito, sobraria 39%, né? Então, muitos responderam ali também 39%, até também ficou como certo, não tem problema, né? Só que dentro desses 39, 6, na verdade, eles não têm nenhuma crença. Então, o correto mesmo é 33, porque 6 não tem nenhuma crença, né? Na verdade, 6 é outras crenças. Eles têm, não é em Deus, não é nem um espírito, e não é em nenhuma crença, eles têm outra crença.
Então, 6% era isso. Questão de curiosidade, então, o que domina na Europa, como nós vimos aí, é o cristianismo, né? Na Ásia, é o budismo. Nas Américas, também é o cristianismo que domina, em todas elas, a do Sul, a do Norte, a América Central. No continente africano, mais ao sul, então, também é o cristianismo, mas mais ao norte, daí já é o islamismo, que dominam as regiões, né, do mundo. O que acredita o catolicismo? Só para nós ter uma ideia aí, né? Então, como parte do cristianismo, acredita no monoteísmo, que é a crença na existência de um único Deus. Para os católicos, Deus é o criador de todas as coisas e consegue intervir na história, sendo alguns dos seus atributos divinos mais importantes a onipotência, a onipresença e a onisciência. Os ortodoxos, então, mais ou menos é parecido com os católicos, só que, como já diz, né, eles é uma doutrina mais reta, mais firme. Isso que define os ortodoxos. E os protestantes, então, eles vêm lá do século XVI, eles protestavam, né, contra as práticas da Igreja Católica, e em alguns países, especialmente no Brasil, o termo protestante, então, ele é substituído pelos evangélicos, né, que aqui no Brasil a gente sabe, conhece por evangélicos. Então, aqui, para nós ter uma ideia, só para finalizar, então, o islamismo, que nós comentamos aqui no texto, o maior país que tem é a Indonésia. O hinduísmo, ele está lá na Índia e no Nepal. O budismo, aí ele está mais forte no Japão, na China, no Tibete e na Tailândia. E o judaísmo, então, está em Israel e já veio com os migrantes, né? Com os imigrantes e está nos Estados Unidos também. Também, então, quanto à aula 2, que a gente ia ver hoje sobre religião, bem resumido, né? Bem prático aí, como conversamos com o Pedro. Então, é isso. Também, qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, podem passar para nós aí. E não tem problema, a gente vai tentar ajudar vocês. E, da minha parte, é isso aí. E eu passo de volta, então, para o professor Pedro. Não sei se ele tem mais algum recado. Eu novamente agradeço a presença de vocês na aula. E estamos aí, né, como eu comentei no começo, né, estamos aí aprendendo com vocês nessa novo jeito, mas também eu acho que vai ficar esse ensinamento muito bom para nós, e essa parte de uma novidade, né, que veio para somar, com certeza veio para somar na educação que nós temos aí disponível. Muito obrigado pela atenção de vocês. Então, eu passo para o Pedro aí e fico na escuta, Pedro. É contigo aí, então. Sim. Uhum. Muito bem. Era somente as duas últimas aulas, né? Uma breve revisãozinha, tá? Enquanto eu vou conversando com eles, né? Com vocês, alunos, vocês vão colocando o nome de vocês, então, no chat, tá? Para a chamada, quem ainda não colocou, só para adiantar, daí eu vou fazer as considerações finais, aí a gente encerra, tá bom? Então, deixa eu estar ligado, tá gravando aqui, beleza. Pessoal, quem ainda não colocou o nome, né, vocês podem já colocar o nome e a turma, então, podem fazer isso, então, quem ainda não fez. E, então, isso aí, tá? Excelentes colocações do professor Paulo, né? Essa atividade, ela é bem interessante, né, sobre a Europa. Até o Paulo falou uma coisa que eu tinha esquecido. Vocês vão ter o Enem, vocês vão ter o vestibular, né, então, pessoal, vão se preparando, vão, né, lendo, né, fazendo as atividades. Uma coisa que eu não sei se acontece com vocês, né, até o Paulo que está corrigindo, mas eu acredito que não está acontecendo com vocês, né? Ultimamente, eu
os professores vêm recebendo bastante trabalho sem arquivo. Então, o aluno ele só marca como devolvida e está sem o arquivo. Galera, isso aí não vale, tá? Então, não sei se é o caso de vocês, tá bom? Mas vamos só cuidar isso, tá, galera? Então, não deixem acumular, né, as atividades, o que vocês puderem fazer, tá? Nós temos ainda mais uns minutinhos, eu quero conversar com vocês, daí vocês estão liberados, tá? Então, só lembrando, quem ainda não colocou o nome, para chamada, eu vou colocar depois aqui, tá? Não esqueçam, porque eu vi que tem poucos nomes aqui, mas podem ir colocando, gente, tá? Eu acho que lá no início da aula eu já passei para vocês, né, sobre um pouco, né, das atividades, como é que vai o andamento, e se alguém também quiser colocar, né, assim, fazer um feedback agora, colocar a sua opinião, se as atividades de geografia estão sendo tranquilas, se é possível continuar assim, né, porque eu acredito que esteja tranquilo, né, até eu falei para o Paulo, né, para não passar tanto exercício, porque eu sei que vocês, né, trabalham o dia todo, vocês têm outras disciplinas, né, então, os afazeres de casa, né, a família também, a nossa saúde, né, então a gente tem esse cuidado, tá? Como eu disse, as aulas do Paulo são tudo aprovadas lá em Santa Maria, né, como eu já falei, para as turmas da manhã e da tarde, e a gente é bem criterioso, né, a gente, o que o Paulo puder, ele corrige a atividade, ele responde um por um, né, e devolve assim que pode. Eu também estou fazendo isso com as minhas turmas, né, tá? Inclusive, vou gravar a chamada de vocês ali para colocar na folha como presença. Tá bom, pessoal? Eu acho que foi um conteúdo extremamente interessante, né, o que o Paulo passou sobre línguas e religiões. É um tema bem complexo, tá? Além de outros conteúdos, até os profs estagiários deram uma pequena previsão, né, das próximas atividades. Eu não sei se o Paulo já tem alguma ideia, né, o próximo tema para a semana que vem, que daí como eu falei, é na terça. Se você tiver alguma coisa, Paulo, né, alguma ideia aí, né, do que vocês vão trabalhar, a região, não sei, se tu quiser falar, né, para eles irem já pensando, né, dando uma olhada no livro. Eu sei que não é todos que têm o livro, né, Paulo, se tu tiver alguma coisa. Não, a gente vai seguir ali o mesmo padrão ali do continente europeu, né? Só vai entrar um pouco mais em outros temas aí, mas no mesmo estilo que a gente está fazendo aí, mais ou menos um texto, ou talvez algum vídeo do YouTube que complemente a aula, né? Mas Certo. é mais ou menos no estilo dessas que nós tivemos aí, só dando sequência mesmo no conteúdo. Se o pessoal quer olhar no livro, o continente europeu começa lá na página 80, e ali, então, a gente está dando uma sequência, bem certa sequência ali do continente europeu. É isso aí, Pedro. Só para seguir aí, né? Isso, ótimo. Foi o que os outros estagiários passaram de manhã, né? Eles vão seguir a mesma linha, tá? Mas é isso aí. Pessoal, vocês têm alguma colocação para fazer? Alguma dúvida? Algum tira-dúvidas, né? Daí a gente encerra, tá? Aí a aula está sendo gravada. Teve uma aluna que não conseguiu mais acesso por causa da internet, não tem problema. A aula já está gravando, eu vou postar ela semana que vem, para não ficar muita coisa, muita informação, tá? Junto com a aula do Paulo, eu vou postar no mural da turma a aula de hoje para vocês assistirem. Recomendo que todos assistam, né? Tá? Então é isso aí, pessoal. Quem ainda não colocou o nome e a turma, fiquem bem à vontade, pode colocar o nome. E se alguém tiver alguma opinião, se está ok, se dá para continuar assim, tá? Então fiquem à vontade, pessoal. Pode escrever no chat aí, tá? Acho que da minha parte seria isso. Tudo certo? Tudo certo, então, Pedro. Alguém tem alguma dúvida?
Então, eu vou liberar vocês, então, né? Quem ainda não colocou nome, coloquem, tá? Eu desejo a todos, então, uma ótima noite, um bom resto de semana. Boa noite, Michele. Boa noite, turma. Paulo, tudo tranquilo, então, tá? Eu acho que fechamos com chave de ouro, né? A aula de hoje, né? As minhas aulas. Obrigado, pessoal, pela disponibilidade que vocês tiveram de participar da aula, né? Eu grato em nome do professor Paulo também, tá? Vocês estão dispensados, então. Vocês podem jantar, podem descansar, tá? Então é isso aí, galera, tá? Boa noite a todos e até semana que vem na próxima atividade. Valeu, galera. Tchau, Valeu, tchau. boa noite. Tchau, tchau. Noite.